Então, irmãos e irmãs, hoje o Senhor fala aos seus discípulos, portanto, é a nós. Discípulo é aquele que já fez a sua escolha, ele já crê em Jesus, mesmo que de forma ainda incipiente, inicial, mas crê em Jesus e já começa a segui-lo. Esse é o discípulo. Então ele faz uma advertência aos seus discípulos para tomar cuidado contra o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Aí Jesus está falando do escondido que vai ser revelado. Então, como é que a gente pode entender essa questão da hipocrisia? Porque é um veneno da nossa vida espiritual, e ela é um veneno muito escondido, porque ela tem uma aparência muitas vezes de bondade. Então, vamos pensar que a hipocrisia é como uma máscara. A tradução é essa: colocar uma máscara. O hipócrita é aquele que coloca uma máscara, ele coloca um disfarce. Ele representa algo que não é, em vista de algum bem que ele quer receber. Por exemplo, em vista de uma vanglória, de ser aplaudido, ou alguma outra coisa. Então ele usa essa máscara. Pode ser uma máscara de piedade, uma máscara da caridade, uma máscara da fé. Ele vai usando uma máscara. Então o que fica no hipócrita? Sempre algo escondido. Ele não abre, ele não mostra, ele esconde algo. Então isso, para a vida espiritual, é tudo que Deus não quer. O que pressupõe? Na verdade, Jesus diz: felizes os pobres em espírito. Ele vai falar também, dizer: olha, se vocês querem ser o primeiro, sejam o último. A gente precisa, diante de Deus, o chão da santidade, o caminho da santidade é a humildade. Entende? Não tem santidade se não tem humildade. E hoje diz Santa Teresa, Santa Teresa falava isso. O que é humildade? A verdade. Ou seja, a gente precisa botar na luz, por exemplo, a nossa vida. Não para destruí-la, para aniquilar, mas precisa ter consciência da verdade da nossa vida. E diante de Deus, muito mais. Então eu não posso esconder ter uma vida, representar. Eu preciso ter essa clareza. Então, a verdade da minha vida qual é? Ter consciência de quem eu sou diante de Deus. Sou criatura, sou filho, reconheço, tenho dons que Deus me deu, sim, vieram de Deus, para servir a Deus, mas também tenho limites, mas também cometo pecados, e também tenho os meus... Eu preciso reconhecer isso diante de Deus, senão eu não cresço. Se eu me justifico sempre, ou se eu represento diante de Deus mais ainda, se eu vou achando que eu não tenho problemas, então como Deus vai agir? Eu não permito, Deus não consegue entrar, porque eu já estou perfeito. Ou então, se eu me aniquilo totalmente e não creio que Deus possa fazer uma obra nova em mim, também não. E não é a verdade isso, porque Deus não quer nos aniquilar, Ele quer fazer uma obra nova em nós. Então, humildade. A humildade é o solo da caridade, é o solo da santidade de vida. Então, quanto mais sincero a gente é com Deus, melhor. E nas nossas relações tem que estar sempre presente. Tem duas coisas que sempre tem que estar presente nos nossos relacionamentos humanos. Que não pode faltar nunca: amor e verdade. As duas têm que estar unidas, porque uma vai garantir a outra, para que possa acontecer. Um amor sem verdade acaba virando a gente passar a mão por cima de todas as coisas, vai mimar a pessoa. E a verdade sem amor, ela é muito dura, muitas vezes, e às vezes acaba tendo um efeito contrário daquilo que deveria ter.
acaba jogando a pessoa para longe de Deus e não para perto. Então a hipocrisia tem que ser eliminada. Lembra quando Jesus fala da correção fraterna? É isso, é amor e verdade. Você não vai massacrar a pessoa, você vai dizer a verdade, com amor, em vista do quê? Da salvação da pessoa, do bem da pessoa, e até para que aquele, por exemplo, aquele mau fermento que ela possa estar largando lá na comunidade, na família, ou seja onde for, pare. Porque também a gente tem que lembrar, que São Paulo fala, o mau fermento leveda toda a massa. Então a gente precisa também intervir aqui. Nós dá, Senhor, misericórdia, deixar, e aí a pessoa vai destruindo todas as coisas. Então, humildade, que nos leva a agir sempre com amor e verdade, mesmo que a gente às vezes tenha que a pessoa não entenda, porque tem coisas que não dependem de nós. O que a gente faz é fazer com amor, fazer a vontade de Deus ali. Se Deus está nos conduzindo daquela forma, a gente faz. Muitas vezes as pessoas não entendem, e aí nós não podemos fazer nada nesse caso, porque nós não temos como controlar todas as coisas. Às vezes aquele momento é um momento para isso mesmo, até para a pessoa se dar conta, São Paulo muitas vezes usa aquele método, diz, olha, aquele irmão lá vai ficar fora da comunidade para a sua conversão, depois ele volta. Às vezes acontecia, em casos graves, gravíssimos, que a pessoa não se mudava de vida. Pronto. Mas é uma penitência, um momento de correção fraterna daquele irmão. Então, amor e verdade. Então, a palavra de Deus hoje nos chama a atenção para isso. E para isso, para que a gente tenha sempre uma consciência clara, e aí entra a vida de oração, a confissão frequente. Lembra que o Padre Aslau falava, antes de deitar, fazer o quê? Nosso exame de consciência. Não é isso que ele falava? Fazer o exame. Bom, se não tem tempo de rezar, mas pelo menos fazer o exame de consciência. Por quê? Porque isso nos mantém claros. Evita que aquela erva daninha vá crescendo dentro do nosso coração. E claro, mantenha a confissão frequente. Para quê? Para que não cresça essas ervas. E a atitude de confessar-se é uma atitude também de humildade. Se a gente olhar a pedagogia da confissão, eu tenho que ir lá, humanamente falando, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá. É uma atitude de fé e de humildade, porque eu vou lá diante de outra pessoa, não está no sacerdote, mas é outra pessoa que está ali. Eu vou abrir as minhas misérias, vou falar os meus pecados, reconhecer que eu cometi, pedir perdão. Então a gente vai, isso quebra o orgulho da gente, quebra, e vai permitindo que Deus vá agindo dentro do nosso coração. Porque na confissão, por exemplo, quebra o corpo do pecado dentro da gente, porque o pecado vai criando um corpo espiritual dentro de nós. Então na confissão, no sangue de Jesus, isso é quebrado dentro da confissão. Então Deus nos dá os caminhos para que a gente seja santo, e nos adverte hoje isso, esse fermento de querer passar a mão por cima, ou querer representar uma coisa que a gente não é, ou se iludir, porque esse fermento nós sabemos de onde vem. Claro, tem a nossa concupiscência, nossas más tendências, mas nós sabemos que o inimigo vai usar isso, ele vai querer insuflar essas coisas na nossa vida. Ele vai querer de uma forma muito sorrateira, muito assim, muito sutil, ele vai tentando nos elevar, nos exaltar, dizer que não tem problema, que não é pecado, sei lá o que, deixa para depois, não faz assim, vamos rezar aqui um pouquinho mais, depois você faz. Ele vai tentar tirar
e mascarar, aquilo. Mascarar a verdade, esconder a verdade da nossa vida, não revelar, porque o Espírito Santo revela o pecado para o nosso bem, e ele vai tentar mascarar. Não foi assim na nossa conversão, quando você fez uma experiência de conversão na sua vida, não ficou claro os seus pecados? Quando a gente faz, quando a gente vai fazer um retiro, muitas vezes, ou faz uma adoração, daqui a pouco Deus ilumina, a gente percebe que lama que a gente está, e a gente não via isso, Então o inimigo ele faz isso, ele vai enganando e criando essa hipocrisia espiritual na nossa vida. A gente não vê, e a gente vai se sentindo confortado, porque, claro, é bom, a gente não vê os nossos pecados, a gente justifica os nossos erros, a gente Deus é bom, não sei o quê. A gente vai indo nesse caminho, de ilusão, e depois no final ele vai puxar o tapete e vai estar lá para nos acusar diante de Deus. Entende? Ele esconde para acusar depois. Dizer, olha, viu? Ele recebeu todas as graças e não fez nada. E vai nos acusar na hora do juízo particular. Então, cuidado com o fermento dos fariseus. Vamos cuidar isso na nossa vida. É melhor a gente rasgar o nosso coração aqui, fazer as penitências que temos que fazer aqui, sofrer o que temos que sofrer aqui, amar da maneira que temos que amar, nos esforçar para isso, vale a pena. Daí é o caminho da santidade, o caminho que realmente da verdade, da luz, Quem anda com Jesus anda na luz. Ele fica, tudo está na luz para Deus. E quem anda com Ele também. Então pedimos essa graça, que Deus também nos ilumine na nossa vida, que a gente possa perceber isso, porque Deus tem muito amor, então Ele vai mostrar com muito amor essas coisas, para nos ajudar a corrigir. Então, por isso, com humildade vamos acolhendo essa correção de Deus, e quanto mais breve possível já ir cortando todo tipo desse veneno, desse mau fermento que muitas vezes o inimigo tenta lançar na nossa vida. Agradecemos a Deus essa graça, essa luz que nos ilumina hoje com a sua palavra, que ela nos conduza também sempre na nossa vida. Passamos um breve momento de silêncio para acolher em nosso coração a palavra do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, aqui é o Padre Miguel, pároco da Paróquia São Martinho. Eu quero rezar uma Ave Maria e dar uma bênção para todas as pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Você é muito importante, você é uma alegria para nós. Então, quero rezar contigo, entregar você nas mãos da Virgem Maria. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe a você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.